Olá, tudo bem com você que me assiste? Aqui quem fala é Alisson Marques. Já curte o vídeo antes de começar, já se inscreve no canal e assina, coloca no sininho para receber todas as atualizações. Assim que eu postar um vídeo você já recebe e você fica por dentro do que a gente está comentando aqui. Então, hoje eu vou falar a respeito de uma terapia chamada Renascimento. Eu fiz algumas sessões dessa terapia no passado e eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, que talvez pode ajudar alguém que esteja buscando por essa terapia ou que já tenha feito também. A gente pode trocar ideia aqui, eu gostaria de saber também qual foi a experiência, se você já passou por isso. Então a terapia de renascimento, para quem não conhece, é uma terapia baseada na respiração, criada por Leonard Orr na década de 70. Ele descobriu essa técnica quando ele fazia exercícios de respiração na banheira da casa dele. Fazendo esses exercícios de respiração, em um momento ele teve como se fosse uma experiência do renascimento. Ele experienciou de novo o momento do nascimento dele. Então, assim começou pelo mundo a espalhar essa terapia. Ele começou a dar cursos para ensinar as pessoas a como fazer isso. E no princípio era sempre feito dentro de uma banheira de água ou de uma piscina, de algo que contivesse água, porque acreditava-se que aquela sensação de estar na água lembrava o útero da mãe, porque a gente está envolto de água quando a gente está ali na barriga da nossa mãe. Então, quando você faz essa respiração dentro da água, acreditava-se que a água também era um dos responsáveis pela sensação de você renascer. Então, eu tinha ouvido falar a respeito disso, tinha conversado com algumas pessoas, tinha visto vídeos também no YouTube falando a respeito, alguns depoimentos de pessoas, e eu fiquei curioso para experimentar isso, porque até então, nessa época da minha vida, eu estava buscando várias terapias diferentes para me restabelecer, porque eu estava com uma ansiedade muito exacerbada, muito problema, uma ansiedade assim muito extrema e uma fadiga assim sem explicação, não conseguia dormir à noite direito. Então eu fui buscando várias terapias alternativas e uma delas foi o Renascimento também, que nesse momento eu procurei. Então a primeira vez que eu tive a oportunidade de participar de uma terapia dessa foi quando eu estive na comunidade alternativa Piracanga, no sul da Bahia, que fica ali próximo de Itacaré. Eu estive lá com uma ex-companheira minha, uma ex-namorada minha, e nós dois fizemos essa vivência. Nós ficamos 9 dias nessa comunidade e um dia nós ficamos vivenciando esse processo do renascimento durante o dia todo, tanto explicações teóricas a respeito da técnica como a respiração propriamente dita. Então, basicamente, o que consiste a respiração de renascimento? Hoje muitas pessoas já não praticam mais a respiração de renascimento na água. Então se faz também no chão, né? Então se faz em outros ambientes, que não no consultório, enfim, em maca ou no chão, pode ser feito também. E naquele momento ali foi feito no chão. E aí a gente basicamente faz uma respiração que você puxa o ar todo e solta sem parar. Você conecta tanto a inspiração quanto a expiração. Então você inspira fundo e solta já o ar. Então você faz essa respiração, eles dizem uma respiração circular, que você imagina que está circulando. Então tem que manter essa conexão desse círculo, né? Então você inspira, expira, inspira, expira. E aí você faz isso durante vários minutos. Vai durar no mínimo 1 hora. Pelo menos as experiências que eu tive foi em torno de 1 hora de respiração. E ali naquele momento, nós acompanhávamos, como era um grupo grande, eu acompanhava uma pessoa que estava fazendo aquela respiração e aquela pessoa depois me acompanhava o revezamento, né? Primeiro 1 hora acompanhando uma pessoa, depois nós éramos acompanhados por outra pessoa. E aí os professores estavam circulando para dar um suporte para as pessoas também, se tivesse alguma dificuldade durante a respiração. E aí no caso eu criei uma expectativa assim, né? Porque eu pensava que todos vivenciavam aquela experiência do renascimento, né? Como se você tivesse renascendo novamente. Então você cria uma certa expectativa, mas de fato cada um vai ter uma experiência diferente. Então não teve nenhuma pessoa naquele momento ali que relatou que realmente viu saindo do útero da mãe, mas sim as pessoas, por exemplo, a minha ex-companheira, ela chorou muito assim, de lágrimas assim, um choro muito forte.
E ela disse assim que teve mesmo essa emoção, veio essa vontade de chorar, e para ela foi um alívio muito grande naquele momento. E no caso para mim já, todas as vezes que eu vivenciei esse processo, só foi um processo de muita dor, de muito incômodo, de muita tensão. Então eu senti que meu corpo todo estava tensionado, como se meu corpo todo tivesse assim, sabe? Eu não conseguia, até conseguia mexer, mas minha mão parecia que estava se enrolando e meu rosto também parece que estava se contraindo totalmente. Mas eu, naquele momento, achava que era uma coisa da minha cabeça, não acreditava que meu corpo realmente estivesse totalmente contraído, e de fato estava. Meu rosto se contraiu todo, minhas mãos, e era muito dolorido, assim, eu continuava fazendo a respiração, eu era incentivado a continuar, mas para mim era um processo muito dolorido. Eles falavam assim, vai, continua, e tenta soltar os músculos, tenta relaxar. Mas assim, eu fui até o processo final, e aí depois, para eu recuperar, o pessoal teve que... foi assim, até algo assim tão extremo que depois demorou minutos assim, para eu voltar realmente a musculatura a relaxar novamente. Então eles dizem que é esperado isso, né? Que existe um processo que é chamado de tetania, que algumas pessoas experimentam, que é essas contrações musculares realmente, que fazem com que a pessoa fique realmente muito feia. Parece que vai dar um piripaque ali na pessoa. Parece que vai dar um piripaque mesmo na pessoa, mas faz parte do processo. Algumas pessoas experimentam mais, e também é dito que esse processo de contração que a gente tem no corpo é muito relacionado com um aspecto psicológico também das pessoas. Normalmente quem experimenta mais conforto ao fazer essa respiração, que não sente tanto essas contrações dos músculos, é porque consegue aceitar melhor a imprevisibilidade da vida, né? Então já a pessoa que tem muita contração muscular nesse momento é porque é uma pessoa que quer muito o controle, quer controlar todo momento. Então eles dizem assim que no processo de renascimento dessa terapia, que é importante que você se joga, eles falavam antes, né? Se joga de costa do penhasco, você tem que ser capaz de se jogar de costa do penhasco. E daí depois no final eles disseram que realmente, definitivamente, eu não era capaz de me jogar e estava tentando segurar alguma coisa. E normalmente esse processo de contração é muito mais intenso em homens do que em mulheres, que as mulheres também têm, talvez por conta da criação, né, que as mulheres são mais aceito que a mulher chore, que a mulher tenha momentos de fraqueza, que ela demonstre a fraqueza dela, talvez por isso ela reaja assim, e na maioria das vezes nas sessões de terapia, enquanto que o homem, porque ele tenta segurar muito para ele o controle da situação, e para ele não é permitido que ele chore, ele tem que ser sempre forte, então ele cria essa armadura em torno dele quando vai fazer uma terapia dessa que envolve a respiração com muita força, acaba tendo muito essas contrações. Então, e também, lógico, tem uma explicação fisiológica para isso, que é porque falta oxigênio nas extremidades, e por isso existe essa contração dos músculos, né? Principalmente da mão, dos pés, até do rosto. No caso ali, eu sentia que meu rosto também estava bastante contraído. E depois, realmente, eu fui atrás de uma terapeuta na minha cidade, porque eles disseram assim, a gente recomenda a você que você vá na sua cidade, procure uma terapeuta e faça pelo menos 10 sessões com ela, que você vai perceber que conforme você vai evoluindo no processo, vai soltando essa tensão que você está segurando dentro de você. E aí eu realmente fui nessa terapeuta, era uma sessão por semana que eu fazia com ela, e às vezes ela ficava muito mais de 1 hora comigo. Eu ficava respirando 1 hora e meia, teve dia de eu ficar até 2 horas respirando, e ela acompanhando o processo. E todas as vezes eu tive muita tetania, todas as vezes eu tetanizei, eu fiquei com aquela contração no corpo todo. E realmente não vinha para mim nenhum insight, né? Muitas pessoas têm insights sobre a vida, algum trauma que vem à tona. Para mim nunca veio nenhum insight nesse sentido, sempre muita tensão durante o processo. Às vezes no final realmente vinha um relaxamento muito forte. Lembro que até na vez que eu fiz lá em Piracanga, a primeira vez que eu fiz, realmente ao final do processo eu senti um relaxamento muito incrível, assim, como há muito tempo eu não experimentava. Mas durante o processo, enquanto eu estava ali respirando e forçando para continuar, para manter o ciclo, a sensação era muito ruim mesmo, assim. É uma sensação horrível de contração do corpo inteiro. E fazendo com essa terapeuta aqui na minha cidade, teve uma sessão
que eu estava respirando, já ela disse que por 1h30 respirando, a gente estava fazendo o processo, e em determinado momento dessa sessão, eu simplesmente parei de respirar em torno de 4 minutos, eu fiquei assim, sem respiração nenhuma, e ela ficou até preocupada porque ela disse que nunca tinha visto isso na vida dela como terapeuta, e ela já é uma terapeuta experiente, que já está, acredito que há mais de 10 anos trabalhando com essa terapia, e ela disse para mim que nunca tinha visto isso, de ficar sem respirar, mas ela me orientou com relação à questão da tetania, da questão da contração, que ela experimentou isso também durante 1 ano, quando ela fazia a terapia, quando ela estava recebendo a terapia no começo. E durante 1 ano, ela sofreu também com essas tetanias, né, com essas contrações musculares, e a partir depois de 1 ano, ela teve um momento que realmente soltou totalmente, e aí ela teve assim um avanço muito grande na vida dela com relação à energia, com relação a conseguir realizar as coisas na vida dela também. Diz que mudou, teve uma mudança muito grande na vida dela em termos de qualidade de vida, de energia, de capacidade de desenvolver no trabalho, nas relações familiares também, de amizade, enfim. Então eu fiz essa terapia fiz 10 sessões, depois eu realmente parei porque realmente estava muito cansativo. Toda sessão para mim era como se fosse algo, assim, tipo uma tortura, né? E aí no final só que eu relaxava e realmente quando eu estava indo para a terapia era muito difícil, era muito desgastante. Era como se eu estivesse indo para correr uma maratona toda vez. E hoje eu estou fazendo o método Wim Hof, eu estou fazendo isso diariamente, já estou na 6ª sessão, e basicamente também envolve a respiração dessa mesma forma, mas tem umas outras coisas que você faz no meio ali. Eu estou fazendo diariamente e eu estou percebendo que esse meu processo de contração nos primeiros dias eram muito grandes e agora está diminuindo cada dia mais, já não estou sentindo esses desconfortos tão grandes. E aí eu vou fazer um próximo vídeo e vou falar sobre o método Wim Hof, como eu estou fazendo e o que esse método é capaz de ajudar na nossa vida, teoricamente, é o que outras pessoas têm relatado e também o que eu estou passando na minha experiência. E se você já fez terapia de renascimento, ou se você tem vontade de fazer, ou se você tem alguma coisa para comentar a respeito, perguntar, deixa um comentário aqui e a gente vai conversando, tá bom? Então, obrigado por assistir até o final. Não esqueça de comentar, curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e compartilhar o vídeo também com outras pessoas que possam ter interesse no tema, tá bom? Obrigado, aqui quem falou com você foi Alisson Marques e até o próximo vídeo.